Bom dia, meu nome é Lucas Nedo, sou R1 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje no Clube de Revista a gente vai discutir sobre o artigo Próteses Testiculares, uma revisão de literatura histórica e atual. Os autores são das universidades da Carolina do Norte, de Yale. Ele foi submetido em março de 2024 e aceito em julho do mesmo ano para publicação na Sexual Medicine Reviews. Os autores introduzem o artigo definindo a orquiectomia como um grande pivô na urologia, porque ela é uma engrenagem, eles definem a orquiectomia como uma engrenagem que une vários elos diferentes de diferentes patologias. Pode ser tratamento tanto para trauma, tanto para câncer testicular, câncer de próstata avançado, cirurgias de afirmação de gênero, torções testiculares, processos inflamatórios. Então, é uma cirurgia relativamente simples, de uma data muito grande, de uma linhagem histórica muito grande, que serve para efetivamente tratar muitas patologias, essas patologias vão ter um impacto muito grande na vida de um paciente do sexo masculino. Não só fisicamente, quanto psicológicas, tanto que o manejo dessa condição deve ser multidisciplinar, porque é uma condição é, é literalmente mutilante, né? Qualquer cirurgia que impacte tanto na retirada de um membro do paciente vai causar é, um impacto muito grande, ainda mais uma cirurgia que vai retirar um órgão sexual do paciente. Então, a prótese testicular veio como um método seguro e efetivo para o manejo, pelo menos parcial, dessa perda, né? O objetivo do artigo, portanto, é fornecer uma visão crítica atual implantes testiculares, fornecer um contexto histórico do procedimento, as técnicas cirúrgicas atualmente adotadas e as complicações e seus índices de satisfação. O método do artigo foi uma revisão de literatura com base no PubMed e no Google Scholar, e os autores começam o artigo falando a respeito da evolução das próteses testiculares. Já tem 6 décadas desde que o primeiro procedimento foi realizado, em 1941, e o primeiro procedimento utilizava uma liga metálica, formada por cobre, alumínio, galho, e obviamente não teve tanto sucesso por causa da intoxicação por metais pesados que foi utilizado. O tempo foi se passando, outros materiais foram sendo usados, como vidro e espuma. A espuma que ele está se referindo é Geofoam, o material hemostático que a gente usa, foi utilizado de uma maneira injetável também, e obviamente também não teve uma boa resposta, porque ele foi abandonado. Nos anos 60, 70, foi o boom das próteses de silicone sólido, que curiosamente tem uma resposta boa em outros sítios do corpo humano, mas na bolsa testicular não tem. Então levou à proibição em 95 pelo FDA. E no final da década de 90, as próteses começaram a ser confeccionadas com material de borracha, de silicone e borracha, com um preenchimento com uma solução salina. A figura 1, à direita, ela ilustra a primeira prótese de solução salina descrita por Turek, que é a que hoje em dia é a aceita, é um modelo aceito pelo FDA, inclusive é o único patenteado por Turosa na Coloplast, que hoje em dia tem essa prótese arredondada, helicoidal, ovalada, desculpa, com uma aba de sutura no polo superior e embaixo um polo que tem um mecanismo de autofechamento depois que você insufla, instila a solução salina. Falando novamente a respeito da prótese testicular e o seu impacto psicológico nos pacientes do século masculino, o autor cita um estudo importante de 2011 que avaliou dois dados bem subjetivos de pacientes com CA de testículos que foram submetidos à orquiectomia com ou sem a prótese no seu pós-operatório. E viu que dados como insegurança ou vergonha foram substancialmente mais relatados nos pacientes que foram submetidos à cirurgia sem o implante da prótese no pós-operatório. E o autor cita um dado interessante também, que somente há um terço dos pacientes submetidos à orquiectomia
é oferecido o implante de prótese. Então, e isso não faz muito sentido quando você se compara os benefícios desse tipo de procedimento durante o ato cirúrgico, até mesmo na duração que isso acrescenta no tempo cirúrgico do paciente, que o autor define aqui como 10 minutos a mais. Então, é um procedimento que tem um impacto muito grande tanto no aspecto físico quanto psicológico do paciente, para um tempo cirúrgico relativamente ínfimo e os seus benefícios. A respeito das técnicas cirúrgicas, os autores começam a divagar sobre Tolson, que foi o primeiro a descrever o uso de próteses intracapsulares após orquiectomias subcapsulares. Ele começou a injetar espuma, começou a fazer todas aquela linha do tempo de materiais, e essa abordagem foi evoluindo. Eu vou escrever depois com figuras, mas para contextualizar o contexto histórico, dois relevantes além de Tolkien foram Latimer, que propôs uma abordagem alternativa, e a abordagem alternativa aqui entende-se por uma que é diferente da incisão tradicional de Raff, que é onde os pacientes naturalmente eram incisados, ou mesmo uma incisão inguinal alta de uma forma de castração radical. Ele propôs uma incisão inguinal baixa ou testicular alta e a ancoragem da prótese na base do escroto. A Beishan propôs também, naqueles pacientes que tiveram um quadro inflamatório considerável, principalmente orquiepididimites, que complicaram, uma incisão contralateral no escroto que colocou uma prótese por esse túnel contralateral numa bolsa epidérmica, que ele chamou uma bolsa subepidérmica. Não teve bons resultados, houve muitos resultados de extrusão de prótese e de isquemia da pele. Então, de uma forma geral, o autor fala que a técnica cirúrgica pode variar de cirurgião para cirurgião, mas que atualmente tende a escolher uma incisão inguinal baixa ou uma incisão escrotal alta, com ou sem fixação da prótese. Por que com ou sem fixação da prótese? Porque se você conseguir fazer, como mostra a figura aqui, uma dissecção romba e a confecção do pouch escrotal na região distal da bolsa testicular, o autor afirma que a fixação pode ser deixada de lado, desde que o testículo artificial não tenha possibilidade de ascender para o canal inguinal e, obviamente, causar um prejuízo estético ao paciente. Aqui nessa outra ilustração, o autor começa no canto superior esquerdo, mostrando um testículo sendo embebido por uma solução salina de antibióticos. À direita, a instilação da solução salina e abaixo o campo sendo exposto com a interposição da prótese na loja dissecada pelo cirurgião. E para ilustrar, o fechamento simples das camadas testiculares, sem muito mistério para a gente. Falando a respeito das técnicas cirúrgicas e das suas complicações, a ocorrência de complicação ela ocorreu mais comumente em próteses que foram implantadas após processos inflamatórios, principalmente a torção, no caso isquêmico, e ou orquites e epididimites, 31% e 16%, respectivamente. Menos comumente, essas próteses foram complicadas em pacientes oncológicos de tumor de testículo, em apenas 11% dos pacientes. Os tipos mais comuns de complicação foram descritos como a contração transitória do escroto, a contração escrotal persistente, a deiscência, extrusão de ferida, infecção, hematoma e dor. Os autores também divagaram nessa tabela extensa sobre o nível de satisfação dos pacientes. Então, uma base de dados sólida que avaliou desde 1989 até 2023, com um N considerável. Então, a gente pode ver na segunda coluna da satisfação que os autores descreveram pacientes satisfeitos com o procedimento. Então, a despeito desses pormenores de posição, de tamanho, de consistência e de forma, que isso de fato variou entre os estudos, o paciente sai da cirurgia, uma cirurgia relativamente simples, bem satisfeito, e mesmo que isso não acarrete numa complicação para ele, ou mesmo que acarretasse complicação para o paciente ficou satisfeito. Mesmo que teve que ser reabordado, mesmo que teve que ser
submetido a algum tratamento antimicrobiano depois, o paciente se considerou satisfeito depois a longo prazo. O autor define essa tabela aqui em um ponto principal, que se a decisão do tipo de prótese for tomada de forma unilateral, ou seja, o cirurgião que vai escolher o tipo de prótese, seja porque o paciente não tem condição de opinar ou não quer opinar, ele recomenda que o tipo de prótese deva ser ligeiramente maior do que o testículo contralateral. Mas que, se possível, isso seja definido com o cirurgião e o paciente. Então, os autores concluem que essa recomendação de aconselhamento no perioperatório já está no guideline da Associação Americana de Urologia há muito tempo e que isso é pouco aplicado. E pouco aplicado entende-se por um terço dos pacientes receberem esse aconselhamento no perioperatório a respeito de a opção dele receber essa prótese para o tratamento não oncológico ou estético do paciente. O autor também começa a introduzir um papel que ainda é pouco respaldado pela literatura, que é o papel duplo das próteses, o papel estético e o papel endócrino. E aqui endócrino entende-se por pacientes com hipogonadismo, que por algum motivo é, estão hipogonádicos e que têm uma liberação de hormônios sexuais masculinos a longo prazo. Não tem eficácia ainda em pacientes humanos, são estudos feitos em animais, e também ele conclui falando da reafirmação de gênero em pacientes transgêneros do sexo masculino. Nesses pacientes, as taxas de complicações são maiores e substancialmente maiores, mas mesmo assim, os pacientes têm boa aceitação e tendem a aceitar essas complicações. Essas complicações o autor atribui a, a uma manipulação maior da região inguinal se comparado aos homens cisgênero masculino, porque esses pacientes vão ter uma neoconfecção de bolsa testicular e um neofalo. Então, todo esse processo inflamatório cicatricial novo ali na região inguinal concluiu para uma alta taxa de complicação. E alta taxa, eu estou falando de um terço a um quarto por cento dos casos, mas que mesmo assim os pacientes tendem a aceitar. Então, uma cirurgia relativamente simples com um benefício muito grande para o paciente orquiectomizado, seja ele por toda aquela engrenagem que eu citei anteriormente, um benefício importante para o paciente.